Olá, seja muito bem-vindo ao Região. É um grande prazer estar com você em mais um programa. E nós vamos falar hoje sobre a Academia de Letras de São João da Boa Vista, que completou 52 anos neste 2023. Ela foi fundada em 10 de setembro de 1971, com o intuito de reunir escritores de São João e região em um espaço em que pudessem partilhar assuntos ligados à língua portuguesa e à literatura nacional. E para falar um pouco sobre essa história, eu converso com o atual presidente da Academia de Letras, Antônio Carlos Loretti, que é historiador e arquiteto. Loretti, seja muito bem-vindo, obrigado por Olá, aceitar mais uma vez um convite para participar aqui do Região, para conversar com os nossos telespectadores e também com aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo. obrigado. Loretti, vamos lá. De quem foi a ideia de criar uma academia de letras em São João da Boa Vista no ano de 1971? Foi do Milton Segurado, que era um professor da FEOB, da Fundação, né? Otávio Basto. Aliás, a iniciativa, na verdade, foi do Otávio Bastos, né? Mas foi um convencimento do próprio professor Milton Segurado, que ele era professor de Direito, e ele era o fundador também da Academia de Letras de Campinas. Então, ele trouxe a ideia, né? E sabendo que o Otávio Bastos tinha um interesse de divulgação, da educação em São João, na época que ele era prefeito de São João da Boa Vista. Então, ele deu esse palpite, sabendo que ele seria um agente ideal para a fundação de uma academia. E ela é uma das primeiras academias do interior de São Paulo. Então, Sim. depois da Academia de Letras de São Paulo e a de Campinas, vem a de São João. E coube então ao doutor Otávio Bastos reunir alguns intelectuais da época, e eu te Sim. pergunto, por quem ele começou? Então, ele, na época que era o gestor de São João da Boa Vista, isso foi em 63 até 65, ele tinha a intenção de criar as faculdades em São João. Era uma faculdade só, um grupo, né? Que seria a FAI, a Unifai. E aí, depois ele cria a Unifeob, pensando assim, ó, um grupo de faculdades de autarquia talvez correria risco de extinção ou de desvirtuar essa questão. Então, ele cria também a fundação. E, ao mesmo tempo, ele incentiva grupos culturais a fundar um arquivo na cidade e um museu. Então, ele está no plano, esse plano cultural da cidade de São João da Boa Vista. Aí ele vai contactar esses intelectuais, né, além do Milton Segurato, de dar essa ideia, que foi fantástica, ele vai contactar os intelectuais existentes na cidade, que são os escritores. Então, você vai ter o Otávio Pereira Leite, o Almeida Júnior. Então, são as pessoas que estavam escrevendo e produzindo essa literatura, e que vão ser os primeiros acadêmicos, né? E também tem mulheres, isso que é interessante. Ela é primeira, né, digamos, pioneira nessa questão de você ter a participação de mulheres. Então, ele vai ter duas mulheres, né, que são acadêmicas, que era Odila Godoy, e tem mais uma, acho que era Maria José. Maria Leonor Então, Alvarez e Silva. e Leonor Alvarez Silva. Isso. Então, aí eles vão estar colocando as mulheres também em evidência. E é preciso contextualizar a São João de 1971 para Sim, entender, né, a magnitude da ousadia, né, do doutor Otávio Bastos, né? sim, Era uma sim, sim. cidade cuja economia girava em torno do setor agrário, embora já houvesse duas instituições de ensino superior, a FAI Sim, e a FEOB. A Job. diocese havia completado 10 anos. Dom Sim, Tomás sim, Vaqueiro era o segundo bispo. O sim. país vivia uma ditadura militar. A imprensa, aí se eu estiver errado, você me corrija, que você é historiador. Não. A imprensa escrita de São João da Boa Vista se resumia a dois periódicos, a Cidade de São Sim, João e o Jornal Município. E a academia, de certa forma, ela representou, aí, então, um avanço
na cultura local, ela criou uma efervescência cultural com a sua inauguração? Sim, eu acho que ela fixou e também ela demonstrou isso regionalmente, porque a composição da academia não eram só escritores de São João, mas eram convidados também escritores de outras cidades, e inclusive da capital. Então, foi um jeito de declarar, né, essa condição cultural de São João, que já vem sendo montada desde os anos 30, né? E o Dom Tomás Vaqueiro, que hoje agora tá se tornando santo, digamos, né? Que Há um tá como processo servo aberto. de Deus, com um processo de beatificação. Ele foi convidado a presidir essa academia, porque ele já participou de outras academias, né, no estado de São Paulo, e ele tinha uma certa experiência. E outra coisa que as pessoas esquecem, né, de dizer, mas ele foi um professor, assim, brilhante E da também foi PUC jornalista. Campinas. E também foi E foi jornalista. jornalista. Professor brilhante da PUC, assim, muito respeitado, e aí ele conseguia, né? Ele tinha um certo dom, o carisma, né, o Magalhães, de congregar, de deixar o clima muito mais prazeroso e motivar também essas pessoas a continuar, né? Então, o Dom Tomás foi uma personalidade crucial para não só a instalação, mas para transformar a academia numa entidade tão importante para o estado de São Paulo. Então, eu acho que foi um momento de consagração desses movimentos culturais em São João, de dizer assim, ó, São João é uma terra cultural, né? Certo. E quais as qualidades literárias dos fundadores? Eles eram cronistas, poetas, contistas? Como é que era essa composição inicial da academia? Então, olha, eles convidaram professores, né? Óbvio, né? Geralmente são os professores que trabalham mais nessa área, que publicam livros, então, e dentro das matérias deles, né? Eu lembro até de um que era de Casabranca, né? Que é o Acácio Valim. Então, e aí tinha vários outros professores até famosos, com uma publicação de livros até interessante. Agora, os jornalistas, obviamente, vão estar participando. Os jornalistas mais frequentes na cidade, em São João, eles também vão estar participando. E a igreja vai ter uma presença também muito forte, viu, Magalhães? Porque a gente fica pensando assim, não, são todos intelectuais? Não. A igreja tinha uma presença muito forte aqui, né? Inclusive, a cidade de São João, nessa ocasião, pertencia à igreja, né, à paróquia da catedral. Jornal, né? Então, o Jornal Município. O Jornal Município, não, a cidade de A São cidade de João, São né? João. O município era a oposição, digamos, mas havia uma convivência tranquila. E o padre Luizinho, que vai participar, e o Monsenhor Antônio Davi também tem uma participação assim nessas articulações. E o Dom Tomás, óbvio. Então, a gente tinha um espaço já garantido também para a publicação dos textos produzidos pelos acadêmicos, né? E uma certa constância. Ô, E também Loretti, o espaço cedido, né? sim. Pela Começou a igreja. funcionar onde? Começou a funcionar na capital. Olha, no princípio, para a posse da academia ocorreu na sede social da Esportiva São Joanense, alguns meses depois. Por isso que dá essa confusão de fundação da academia, porque a ideia, a fundação, a decisão de criar a academia foi em setembro, mas a fundação a gente coloca como outubro, porque foi a posse dos acadêmicos. A quantidade de acadêmicos que era para ter na época eram 40, para reproduzir a Academia Brasileira de Letras. Mas a nossa depois vai sendo acrescida, então a gente tem hoje o número fixo de 45. Então, a fundação aconteceu na sede social, porque muitos convidados, muita gente de fora, e era um evento oficial, né? Um evento, digamos, nobre. Aí depois o Dom Tomás vai oferecer o bispado, as salas do bispado. E quando tinha eventos maiores, eram feitos no salão diocesano.
Então, você vê que a igreja foi sempre oferecendo esses espaços, nesse começo, né? Ô, Loretti, houve uma movimentação dos intelectuais da época para ingressar os quadros da academia, ou seja, olha, temos uma academia, agora os intelectuais, os jornalistas, os professores, todo mundo queria Sim. participar, tinha fila para entrar na academia naquela época? Olha, quando eles montaram o quadro fundador, não, foi por convite. Então, juntos, né? Eu sempre considero assim os cabeça, né? Então tinha gente Primeiro fazendo convida. lobby, tinha gente fazendo lobby para entrar, então, para ser convidado. Não, naquele tempo não teve, porque foi uma surpresa, né? Então, foi o Milton Segurado, o Otávio Bastos e o Otávio Pereira Leite e mais o Almeida Júnior, né? E o Dom Tomás. Então, eles acabaram fazendo uma lista. O Milton Segurato, como participava de outras academias, então ele também foi indicando aquelas pessoas que ele achava interessante, que eram mais participativas, né? E o Dom Tomás também. Então, todos estavam ali indicando. E depois, aí você vai ter as concorrências, isso é óbvio, né? Então, o quadro fundador foi por nomeação e convite. Acho que ninguém rejeitou, não. Eu não tenho essa informação. Mas, e é complicado, né, Magalhães? Você já pensar, Sem você dúvida. colocar 40 intelectuais que estejam relacionados com a literatura, né? Com a prática da literatura ou com livros, e aí você reunir, né? Então não é fácil. E O, hoje o, 45. o Loretti, o Dom Tomás Vaqueiro, ele foi o primeiro presidente e depois ele se tornou o presidente vitalício da Alício. Academia de Letras. É. Junto aos seus pares, ele estruturou a academia, criou o estatuto e formatou a instituição, de certa forma? Sim, ele, digamos que ele liderou, porque eu acho que era um projeto esboçado pelo Milton Segurado. Não, não acho, tenho certeza. E depois, nesse grupo, eles vão estar colocando. É lógico que ele foi o presidente, então ele que lançou e ele deu essa razão, essa força, né? Mas é uma equipe, uma pequena equipe, e que vai estar inspirando nos estatutos, primeiro de Campinas, que por sua vez se inspira na Academia Brasileira de Letras, e a Academia de São Paulo. Então, a gente não fugiu desse parâmetro. Que, por sua vez, a Academia Brasileira de Letras se inspirou na Academia Francesa. Então é um modelo, né? É um modelo básico de organizações, assim, né? Da literatura. Muito bem, a gente vai rapidamente aqui para o intervalo, Loretti. Voltamos daqui a pouquinho com esse bate-papo sobre os 52 anos da Academia de Letras de São João da Boa Vista. Até já. Nós já estamos de volta aqui no Região, hoje com a presença do presidente da Academia de Letras de São João da Boa Vista, Antônio Carlos Loretti. Loretti, que é historiador e arquiteto, está contando um pouco aqui da história da Academia de Letras de São João da Boa Vista, que completou 52 anos em setembro. Loretti, por que os acadêmicos usam o medalhão nas sessões? Esse Esse medalhão que você medalhão. está usando aí. A gente tem que ter uma insígnia, um símbolo, né, que possa nos representar. Na Academia de Letras Brasileira, lá é o fardão. É o fardão e tem a medalha também. Tem uma medalha, um medalhão, e o fardão é bordado a fio de ouro, é uma coisa estupenda, que vem desde a fundação da academia deles, lá do tempo dos primeiros, né, escritores. E eles, do Machado de Assis, né, que é o representante Fundador. mor, isso, o fundador. Lá, eles têm um custo, eles têm jeton até. Eles têm, você não faz de graça, digamos, né? Você não participa de graça. Eles têm até túmulos, um jazigo para no caso de alguém não ter um jazigo funerário, um túmulo, você pode estar no jazigo deles.
Então, é uma instituição mesmo, quase filantrópica de apoio, né? Agora, a nossa não, a nossa é de voluntariados mesmo, de pensar na instituição, então a gente não tem esse custo, que é um absurdo, né? Então, desde do começo, e isso também acontece em outras academias, eles criam uma medalha que possa ter atrás, né, o nome do patrono, né, e o número da cadeira, porque a gente representa esse patrono, que é a matriz da nossa vaga, né? E essa cadeira, ela vai ter tipo viu, Magalhães, tipo uma hereditariedade, entendeu? Então, a cada posse dessa cadeira, você tem que imortalizar, não as pessoas que te antecedem, você tem que imortalizar as pessoas, as obras das pessoas que te antecederam. Então, quando os outros falam assim, nossa, você é um imortal, não é você que é imortal, você faz parte da imortalidade da produção dos autores dessa cadeira. E quando eu falo de autores, não é assim questão de livros, de publicação, de todos os atos que eles fizeram em prol à literatura. Deu para entender? Então, a imortalidade não é uma questão corporal ou fixa. Nossa, seria ótimo se a gente fosse imortal. Assim. Sem dúvida. A propósito, Lorete, e quais são os critérios para convidar um acadêmico, né, para convidar uma pessoa para integrar a academia? Então, a gente abre a vaga, a cadeira, né, no momento, ou por falecimento do imortal, entre aspas, né, ou se não por afastamento, ou se não porque a distância ele não consegue participar, aí às vezes ele vira um membro correspondente, e aí você abre essa vaga para uma eleição interna. Então, e essa pode ser por indicação. Por indicação, você tem que ter o voto de todos, né? Pode ser uma indicação de alguém para essa vaga. Aí eles vão apresentar o currículo, né? Das ações dele na área, principalmente na área, e ele vai falar das intenções dele também perante a academia. Então, senão vira né, porque, às vezes, que nem os outros falam assim, não tem jeton, você não recebe nada, então, por que você vai entrar numa academia, né? Só para participar, ter prejuízo e tal? Mas, às vezes, eles usam isso como currículo. Então, como uma referência. Eu pertenço à academia tal, academia tal. Então, às vezes, isso não é muito legal, porque para entrar na academia, você tem que ter esse pertencimento, essa ação, esse empenho pela causa coletiva, entendeu? Lorete, nesses 52 anos, em que momento a academia foi mais ativa na sociedade são-joanense? É complexo essa pergunta. Então, eu acho, olha, eu entrei em 2007 na academia, né? Eu competi, entrei junto com o Lauro, a gente tinha 2 vagas, e antes mesmo de eu entrar, eu já participava das diretorias, dos eventos. Eu sinto que a academia, ela se transformou, ela tem momentos diferentes, entendeu, Magalhães? Então, o momento pioneiro da fundação era um estilo. Então, era um estilo, porque os eventos eram dessa maneira, então era a participação também, a gente não tinha internet, né? E teve um risco, teve um certo momento que a academia começou a ter poucos eventos, ela tinha que ser rediscutida. Como que seria a participação cultural na cidade, né? Naquela época não tinha departamento de cultura municipal, não tinha leis de incentivo, não tinha nada disso. Quando eu começo a participar da academia, isso foi na década de 90, quando eu era
redator do jornal Município, eu participei da diretoria da Aparecidinha e também da diretoria da Maria Célia Campos Marcondes. Aí eles tiveram que dar uma mudança e vieram com outras instituições dando esse modelo, como foi a Marte, né? A Marte foi um grupo de cultural, para mostrar que precisava ser revitalizada. E aí que vai ter a discussão da sede, porque a gente precisava ter uma sede também, porque nós se tornamos herdeiros de muitos espólios, digamos, né, desses acadêmicos. Então, o que fazer com esses livros, né? Verdade. Bem, Lorete, muitos acadêmicos utilizavam os jornais locais para publicar seus textos. Há acadêmicos que ainda utilizam, como é o caso da acadêmica Clineida Junqueira, que escreve com uma certa regularidade no Jornal Município. Quando foi que a academia optou por criar suas próprias publicações e por que essa decisão foi importante? Entendi. Então, no primeiro momento, o jornal Cidade São João, que era da igreja, cedia o seu espaço por um bom tempo, viu? Até a década de 80, 87, quando o doutor Joaquim do município reserva um espaço, porque a cidade estava falindo, estava fechando, já não tinha razão mais de existência, e estava virando não um semanário. Então, eles passam para o município. Na época do Dr. Joaquim Cândido de Oliveira, aí esse espaço estava disponível. Então, a Clineida era colaboradora do jornal desde essa época, como Ana Lúcia Finazzi, eu também, mas só que eu não era acadêmico, né? Então, a gente estava contribuindo com a academia nesse período. Chega um momento que também foi perdendo um certo sentido, porque o artigo de jornal começou a virar apenas uma crônica, ou senão as sociais da academia ficava misturado no jornal. Então, foi a intenção nossa, na época da Lucelena, que eu era vice-presidente, prefeito é ótimo, vice-presidente da academia, decidimos fazer uma revista anual ou semestral, conforme a verba que a gente teria disponível. E a gente deu um nome de A Arca, como se fosse um local, um repositário, e que pudesse ter várias sessões, não só a sessão literária, né, mas sessões tipo de magazine mesmo, de revista, e que pudesse ter um exercício de uma ação diferenciada para todos os acadêmicos. Então, a Arca hoje está bem avançada, né? Vamos lançar a Arca agora, no final do ano, essa última Arca, e foi um sucesso, porque a gente distribui a Arca. A gente faz mais de 1.000 exemplares e distribuímos gratuitamente. E o pessoal é ávido pela Arca, porque é uma publicação muito bem feita. Lorete, você diria que os concursos literários tiveram e têm relevância dentro da missão, daquela missão original, primeira da Academia de Letras, que é zelar pela língua portuguesa? Com certeza. Se pegou num ponto forte da academia, porque ela é talvez uma das únicas que mantém o concurso literário de prosa e de poesia e prosa, né? Então, ela acaba sendo uma promotora dessa literatura feita pelas pessoas mais comuns, em diversas idades, né? E o nosso concurso está tendo um viés internacional, né? Então, todos os países de língua portuguesa participam do nosso concurso, até reclamam desse horário, né? Desse dia. Então, esse concurso é importantíssimo, e a gente transforma ele numa publicação. Então, isso há muito tempo, viu, Magalhães? Há muito tempo a gente promove esse concurso, talvez até lá no comecinho, né, que foi a ideia, e foi uma ideia fantástica. É muito difícil de produzir o concurso, principalmente nesse momento agora de internet, de divulgação, talvez nem faria mais sentido, né? Até publicação de livro.
Mas essa é a nossa meta, né? Porque na medalha diz isso, né? Os livros governam o mundo. Então a gente tenta sempre se aproximar do livro escrito mesmo, né? Do Livro livro físico. de papel, né? Lorete, uma última pergunta aqui, porque o nosso tempo está se esgotando. A exemplo, você citou no início aí, que a Academia de Letras, quando foi fundada, tinha em seus quadros duas mulheres, o que era já um pioneirismo, uma visão Sim, bastante avançada para a época. A sim, exemplo sim. da Academia Brasileira de Letras, né, que torna cada vez mais, vem se tornando cada vez mais um espaço de diversidade. Recentemente Sim. elegeu um indígena para os seus quadros. A Ah. Academia Sanjoanense pretende avançar nesse sentido, ou seja, tornar o Hum. espaço ainda mais diverso, com negros, com mais mulheres. Olha, essa é uma discussão complexa, né? Eu nem me entro muito no debate, porque eu encaro assim que não é a cor da pele, não é a questão cultural que vai dizer a cota, né, que a gente tem que ter. Tanto que essas mulheres, quando entraram, né, a Maria Leonor e a Odila Godoy, não foi porque elas eram mulheres, isso que eu acho interessante, viu, Magalhães? Precisamos ter mulheres. Não, é porque as duas tinham um envolvimento, elas eram editoras de revista, de jornais aqui em São João. Então, naturalmente foram incluídas. E hoje o nosso quadro é muito grande de mulheres. Eu acho que o privilégio são delas, né? Porque agora o problema são os homens, eu até fico preocupado, né? Então, será que a gente teria que ter uma cota masculina, né? E outra coisa, agora, ultimamente, as presidentes da Academia de Letras aqui de São João são todas mulheres. É eu que faço um revezamento, o Artem, e olha lá, passa duas, passa três, e é um homem entre elas. E essa questão dos negros, dos índios, eu fico meio preocupado. Eu acho que a gente não tem essa intenção. Por quê? O que a gente está falando, aquilo, eu volto de novo. Estamos terminando aqui. Eu volto de novo. Quando a gente fala de imortalidade, é a mesma coisa. A gente não está falando da pessoa, a gente está falando da produção literária. Então, a produção literária não tem cor, não tem raça. Eu acho que isso tem que tomar muito cuidado, entendeu? Então, a gente não tem essa visão. Podemos até dizer, olha, agora a gente tem uma negra no nosso quadro, que é Maria de como Lourdes. chama? Maria de É? Lourdes. Maria de A Lourdes. Maria de Lourdes. Mas não foi a nossa intenção de ter uma mulher negra no quadro. Então, eu gosto muito de enfatizar isso, porque eu acho que isso é mais preconceituoso do que fosse o contrário. É uma questão bastante polêmica e o nosso tempo está se esgotando. Lorete, uma pena. Eu agradeço a sua presença mais uma vez, a sua gentileza de nos atender sempre. Muito Obrigado. obrigado e um feliz 2024 para você. Para vocês também, muito obrigado pelo espaço. Obrigado, Obrigado, Magalhães. obrigado. E nós vamos ficando por aqui agradecendo a você. Um grande abraço e até o próximo Região.